Eu me chamo Andréa Chaves. Eu estou psicóloga, como vocês bem sabem, mas eu sou cristã e essa é a minha identidade. Nós vamos falar sobre psicologia e espiritualidade, para entender um pouco qual que é a interface desses dois temas, que muitas vezes fica confuso na cabeça de várias pessoas. Psicologia e espiritualidade têm sido temas de estudo durante décadas. Enquanto a psicologia se preocupa em entender os comportamentos humanos, as emoções e os processos mentais, a espiritualidade tem o objetivo de entender ou de tentar vincular algo que transcende, algo que vai além do humano, essa necessidade que nós temos de nos vincular ao inefável. Se você for ler livros de história, você já vai ver que os povos mais remotos eles tinham a necessidade de adoração. A psicologia ela tem o objetivo de compreender como esse homem se comporta. E a espiritualidade tem o objetivo, na verdade, de levar esse homem para um nível mais profundo, um nível mais alto de intimidade com o Criador. Algumas teorias da psicologia elas já entendem que a espiritualidade ela traz componentes importantes para o bem-estar e para as crenças do paciente. E isso pode ser um fator protetor que ajuda o paciente a lidar, por exemplo, com situações de luto, de doenças graves. E diante desse cenário, hoje a gente tem uma mistura ou um pouco de emparelhamento entre aconselhamento e terapia. Só que são coisas que são diferentes e elas divergem na sua essência. Enquanto a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, que é regida por um código de ética, que tem regras aonde o psicólogo precisa estudar e tem inclusive uma formação específica, o aconselhamento que é feito dentro das unidades religiosas, eles têm a ideia de acolher esse humano que está em sofrimento. Embora sejam duas coisas, duas ferramentas que utilizam a fala como um moderador dessa interação, a psicologia ela visa identificar os padrões disfuncionais desse sujeito, desse paciente e ajudá-lo a encontrar um padrão de funcionalidade ou de redução de danos. E a espiritualidade, ela quer acolher esse sujeito e ajudar esse sujeito a entender que existem coisas maiores do que ele, existe um algo superior a ele que ele pode se conectar para ajudar também a passar pelos processos de sofrimento. É comum você ver uma pessoa num episódio depressivo ser acusada de não ter fé, ou muitas vezes ser taxada pelo seu grupo religioso como alguém que precisa buscar mais a Deus. O que acontece é que a saúde mental é uma área da saúde. E como a área da saúde, ela tem diagnóstico, tratamento e remissão de sintomas. Então, a espiritualidade, ela não vai responder todos os problemas de saúde mental, embora ela seja um fator de proteção importantíssimo para ajudar esse sujeito, muitas vezes, se submeter ao tratamento. O que eu quero falar para vocês hoje é que a espiritualidade, ela ocupa um lugar indescritível na vida do ser humano. E ela não deve ser comparada a um processo de tratamento, como o processo psicoterapêutico, ou a um processo farmacológico, como o uso de medicações. Talvez você, em algum momento da sua vida, já achou que você não tinha fé o suficiente e por isso você estava triste. É importante entender que a espiritualidade, a psicologia e a saúde mental, ela ocupam lugares diferentes. Então, os eixos de cuidados, eles não são sentenciados a estar um do lado do outro, mas eles estão conectados para que a gente tenha uma vida de abundância. Os profissionais de saúde mental, eles devem ser sensíveis às crenças e à espiritualidade do seu paciente. Já existem vários estudos que conseguem comprovar que a fé, ela é um mecanismo que ajuda nesse desenvolvimento de qualidade de vida e de bem-estar. E sabemos que em muitos momentos não existem respostas suficientes na Terra que vão consolar alguém ou que vão conseguir responder um processo de adoecimento. É importante que você saiba que as suas emoções, elas são o pilar da sua vida. E cuidar da sua saúde mental, inclusive, requer muita fé. Porque você precisa ter fé para tomar um comprimido que vai cair no seu estômago e acreditar que ele vai fazer bem para as suas emoções ou para a sua dor de cabeça, enfim. O que eu quero te dizer é que as nossas crenças, elas ocupam um lugar importante, mas elas não concorrem com um tratamento de saúde mental. São coisas que estão interligadas, elas não estão sentenciadas a andar uma do lado do outro, mas elas podem estar conectadas para que você tenha qualidade de vida. Eu, particularmente, acredito que a vida sem fé é muito sem graça. Aaron Beck diz que como eu me vejo, as minhas expectativas de futuro e o como eu me relaciono com o outro vai falar da minha saúde mental. Como eu me vejo, tem um provérbio que diz assim, do jeito que o homem se imagina, assim ele é.
Como eu me relaciono com o outro, existe uma passagem na Bíblia, né, que é um livro milenar, que diz que na comunhão Deus ordena a bênção, que um amigo afia o outro como um ferro, que não é bom que sejamos um, que sejamos dois, porque se um cai, o outro levanta. E o que é a expectativa de futuro se não for fé? Se você for para a semântica da palavra fé, a fé é a expectativa daquilo que você não vê, na convicção de que vai acontecer. Então, como você se vê, como você se relaciona com o outro e as suas expectativas de futuro vão falar sobre a sua saúde mental e sobre o seu adoecimento. O como você se ama, o como você se relaciona com os seus pares, o como você mantém relações saudáveis para quando você cair alguém te ajudar a levantar. E a fé que você tem, que você pode viver dias melhores, também vão falar sobre a sua saúde mental. A fé é esse fator que nos impulsiona a caminhar mais um pouco, enquanto o medo, né, a angústia é um fator que pode nos bloquear, que você possa guardar o seu coração em fé, que existe uma força muito maior do que a nossa, que está trabalhando ao nosso favor. Existe uma passagem da Bíblia que eu gosto muito que diz assim, que Deus é aquele que realiza os nossos desejos. Então faz o bem, descansa no Senhor, entrega genuinamente o controle da sua vida a Deus. E você vai ver que no caminho Ele te conduziu muito bem. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, muito mais do que aquilo que você precisa. Deus é um bom Pai que satisfaz os nossos desejos. Só que a Bíblia também diz que é assim na terra como no céu. Então, à medida que aqui na Terra eu me submeto a tratamentos, à medida que aqui na Terra eu procuro me desenvolver, eu procuro me desenvolver enquanto pessoa, enquanto tecnologia, enquanto saúde, eu também posso alcançar níveis mais altos de intimidade com Deus. Porque quando eu cuido de mim, eu consigo me relacionar melhor com o outro e eu consigo guardar o meu coração e as minhas expectativas sobre esse futuro. Se você algum dia já confundiu os seus sentimentos como falta de fé, ou se você já acusou alguém que estava num processo depressivo como alguém que não tinha uma crença suficiente, quero te dizer que você se enganou. Guarde as suas emoções e guarde também a sua fé. Nos siga aqui no canal para mais conteúdos sobre saúde mental, espiritualidade e bem-estar. O nosso objetivo é clarificar assuntos que muitas vezes levam as pessoas a se ausentarem de cuidados ou a ignorarem a importância de cuidar da sua saúde mental.